Mais um vídeo se iniciando. Hoje iremos falar sobre Taesa, especificamente vamos falar de Tae 11, né, uma empresa que eu não tenho em carteira, uma empresa que trabalha, né, com a distribuição elétrica e entender esse último mês, né, uma empresa que eu quero encaixar na minha carteira, estava sempre com preço muito esticado e recentemente, no último mês, na verdade, a gente teve uma queda bem considerável nessa empresa, né? Então a gente pode estar diante de uma oportunidade também aqui, né? A gente consegue ver que no último mês ela caiu 16%, né? Nos últimos 6 meses, 14%, só que no último ano a gente tem um crescimento de 7,16%, tá? Então, qual que é o problema que a Taesa está sofrendo hoje, né? A gente fez o resumo aí do último relatório do primeiro trimestre de 2026 e uma coisa que eu notei bastante aqui nesse relatório, que a gente teve um bom lucro, só que o endividamento acabou aumentando bastante. Então, automaticamente, com esse aumento no endividamento, isso para os dividendos, para o futuro que a gente recebe de 2 vezes por ano, pensando em TAI 11, a gente acaba perdendo esse resultado e recebendo menos dividendo. Então, para nós que investimos pouco, não faz tanto barulho quanto para o investidor que realmente investe aí 100, 200 mil reais nessa empresa e ele move esse dinheiro. Então o que acontece? Grandes aportes, grandes vendas que a Taesa está apresentando dessas ações, esses resultados, esse endividamento que praticamente o investidor de Taesa não gosta, né? Porque ele aplica realmente para reinvestir esse valor e quando a gente tem um dividendo para receber, ele é menor por conta desse endividamento que vem muito alto, né? Então, os movimentos em grandes ações, grandes empresas fazem isso acontecer, né? Automaticamente uma empresa cai muito, né, o seu valor por conta disso. Então a renda variável tem essas nuances, tá? Eu não acredito que a Taesa se transformou numa empresa ruim porque ela está reinvestindo e está pensando em crescer para poder aumentar esse dividendo, dividir esse lucro com o investidor, mas quem tem muitas posições pensa um pouco diferente. E eu entendo também se eu tivesse posições maiores e estou vendo que eu estou perdendo uma porcentagem aqui, sendo que a empresa não está querendo distribuir, eu vou pegar meu capital e realocar, tá? Então, antes da gente continuar, vou pedir para você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo. Aqui eu faço uma análise bem resumida para você entender como funciona a bolsa de valores. Pego algumas empresas de exemplo, faço uma leitura de relatório. Muitos desses relatórios também eu vejo com a IA, tá? Então, eu faço uma leitura dinâmica ali bem rápida e só valido as minhas questões enviando para a IA. Então, eu faço o download desse RI, mando para a IA e bato com as informações que eu tenho aqui. Então, a informação que a gente teve, com base na minha análise e também com a parte de A, foi que a queda que está acontecendo nesse último mês está realmente atrelada a esse endividamento. Então, a gente tem uma queda aí de 16,81%. Nossa carteira hoje, ela é composta de Klabin, BBS3, Banco do Brasil, Pomo, então eu estou pensando em encaixar uma empresa de energia, né? A gente tem aqui minério, tem banco, tem saneamento básico, transporte, seguros, banco e papel celulose. Então a gente tem espaço para entrar com uma empresa nova no nosso portfólio, tá? Devido a essa facilidade. E Klabin, por muito tempo, se a gente voltar aqui no último mês mesmo com essa queda, ela estava bem esticada em R$ 46, né? A gente consegue ver aqui que no dia mês passado praticamente, ela estava custando R$ 45,86. Foi a sua maior alta que a gente teve aí durante o ano. E ela caiu. Então eu acredito que é uma empresa que tem bons fundamentos, tá? Então, se a gente for olhar aqui nos últimos 5 anos, é uma empresa que caiu 3,21. Isso é muito baixo, né? Então, é uma empresa de energia que eu acho interessante ter em carteira devido a esses 5 anos aqui bem consolidados. Ela não cresceu grandemente, mas ela se manteve em 5 anos aí bem tranquila. Então, se a gente pensar que a gente passou por alguns momentos turbulosos aí, e eu acredito que energia é um ramo que tem essa estabilidade, né? Então, vale a pena você ter em carteira empresas consolidadas. E a Taesa é uma dessas, né? Então a gente consegue ver também aqui as informações de parcela variável, né, de 0,42. A gente tem a parte do EBITDA, a gente consegue ver aqui ó, a diferença, né? Então automaticamente ela está com preço bem descontado. Acho interessante,
né, para portfólio, como eu mencionei, e aí que a gente vê os projetos de implementação, né? Então aqui o endividamento foi aumentado devido a essas novos investimentos, né? Então prazo médio de 5,4 anos. Quando a gente tem isso aqui, né, a gente como investidor tem que pensar num ponto de longo prazo. No longo prazo, isso é bom, mas hoje o investidor que realmente aporta com bastante dinheiro, que tem esse investimento forte, ele vai buscar o maior número de rentabilidade, de retorno possível da sua empresa, né? Então a Taesa fazendo isso aqui, ela acabou sendo penalizada pelo mercado, que o mercado não perdoa. Então a gente no último mês teve essa queda interessante aqui de Taesa. E com isso, né, já pagou dividendos também esse mês, né? A gente conseguiu ver que ela pagou dividendos, eu vou até pegar para vocês aqui, para a gente dar uma olhadinha no Investidor 10. Ela pagou recentemente dividendos. Vamos lá. Aqui, ó, juros sobre capital próprio, ela vai pagar em 2026, mas aqui em dividendos ela vai pagar por ação dia 27/5, ela vai pagar 0,1575 no dia 29 dia 27, na verdade, do 5, Datacom, que foi dia 29. Se você comprasse até essa data, resumindo para vocês o que é a Datacom, comprando até essa data que menciona aqui, você recebe o pagamento nesse prazo. Então ela vai lançar por ação, né, 0,15 centavos e 75, particularmente aí 90 centavos por ação. Bom pagamento, um bom dividendo, né? Se a gente for ver por conta do PL dela aqui, que é o preço líquido dela, né? A gente consegue ver que demora 8 anos e 38 para você conseguir ter esse lucro. Mas é uma empresa que teve uma variação de 15% no último ano. Então a gente consegue ter um pouco mais de facilidade de aportes também. Então aproveitar essa queda aqui, eu acho que Taesa tá realmente reinvestindo nela, então no futuro você vai ter dividendos maiores e aparece uma oportunidade, porque 44 foi o seu máximo aqui em 2025, dia 15/11, e batemos aqui 46, né, praticamente, 44,5 no mês passado. Não pagou os dividendos, ela tem uma queda normal, e aí a gente tem esse segundo relatório que a gente teve aqui, que foi um pouquinho prejudicial para o investidor. Então, o investidor realmente resolveu sair. E quando eu falo de investidor, pessoal, não é eu, você que compra 5, 6 ações. É o cara que realmente compra ali 400, 300 mil reais. E quando ele realmente sai, ele balança o ecossistema dessa empresa. E quando ele balança, o mercado pressiona o preço para baixo. Então, muito cuidado nessas horas de fazer compras, né? A gente tem que entender que agora temos uma oportunidade de Taesa 11, né? TAE 11, por conta desse desconto. É uma empresa consolidada, uma empresa que está realmente nos últimos 5 anos, como a gente viu anteriormente, ela sobreviveu, né? E teve uma queda de 3%. Uma empresa que consegue se consolidar, consegue investir, só o seu endividamento que preocupa o investidor. Que, claro, que investe muito dinheiro. Para nós que estamos investindo ali uma média bem baixa de investimento, é tranquilo por esse motivo. Então, sobre Taesa, né, um ponto final aqui crucial, está como uma oportunidade, né? Eu vejo que a empresa realmente está só realmente se reinvestindo, então basicamente acho que a 38,24 até R$ 40 é pagável e uma oportunidade para você conseguir ter uma boa empresa de energia na sua carteira, né? Eu preciso pensar em um setor de energia, a gente está com R$ 19 mil investidos, então acho que cabe entrar com uma alocação agora bem forte em energia também, aproveitar que o nosso dólar aí teve um aumento, né? A gente teve uma valorização bem interessante aqui nos nossos ETFs, né? Então a gente aqui, ó, com o IVV que a gente tem aportado, a gente teve US$ 22 de lucro nos últimos 15 dias que a gente está aportando pesado em IVV. Então, automaticamente, esse é o vídeo que eu tinha para passar para vocês hoje. Acho que é um conhecimento um pouco mais simples. Por que que uma empresa caiu 16% no último mês? Só que em 5 anos a gente conseguiu ver que ela perdeu 13,29. Essa oscilação da renda variável é muito grande. E o mercado, quem tem muito dinheiro investido, automaticamente vai correr se ele vê que a empresa está muito endividada, que vai diminuir o retorno que ele vai ter dessa empresa e vai aportar em outra empresa, né? E a nossa bolsa vem sofrendo também um pouquinho por conta desse alta do dólar de novo, tudo que aconteceu na parte política, mas isso eu acho que fica um tema para outro vídeo, tá? A gente realmente só queria centralizar o nosso conteúdo aqui hoje para falar sobre Taesa. Então, mais uma vez, eu pedi para você se inscrever nesse canal,
também curtir esse vídeo. Todos os dias eu faço atualizações para vocês às 11 horas da manhã sobre o mercado da bolsa, sobre ações, meus investimentos, sobre a carteira, sobre o que eu acho interessante, alguma visão também com o IA para ajudar na parte de investimento, para que você consiga se aposentar com qualidade. Milionário você vai ficar com muito tempo investindo, mas eu estou querendo montar para você aqui um sistema que você consiga se aposentar com dignidade, qualidade e um bom dinheiro investido também. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.